195. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde. Aquele que pensa desse jeito em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra. Porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá durante a vida corporal pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então sentimentos opostos a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Comentário. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência, menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol, ou de depurador, por onde têm de passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Comentário. O suco da vide nos oferece uma símile material, dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alternam a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Título: Sorte das crianças depois da morte. 197. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é algumas vezes o é. Muito mais porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. 197A. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que a do seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amildadas vezes na terra? 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal,
igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progrediu até a pureza. 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existências precedentes interrompidas, antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. 199A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Comentário. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão dura, a que se vê submetida uma outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassinato, não obstante os bons exemplos de que todos ao lado se lhes dão. A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Desde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade educada, em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências. Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco tenham progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim, é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Título: Sexos no Espírito. Pergunta 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou encarnar no corpo de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que tenha que passar. Comentário. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que ele cumpre progredir em tudo cada sexo como cada posição social, e proporciona aprovações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiências. Aquele que só como um homem encarnasse só saberia das coisas do homem. Título: Parentesco filial. 203. Transmitem aos pais, os filhos, uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal?
a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não poderia ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. 205. Há algumas palavras... Desculpa. 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto do vosso vizinho ou do vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. 205A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. É exato, mas essa importância assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que estes tais veneram os seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disseram, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhe a vaidade que Deus formulou as leis da natureza.